Então vem comigo pra Naim Beauty Stories, resenha da vida real. Vai lá, amiga. Pega a sua cerveja, pega o seu café, pega o seu leite, pega o que você tiver, nega. Vai lá, pega e vamos trocar uma ideia. Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade. Mas acho que tem a ver. Primeiramente, Nath, por que você tá tomando cerveja dentro do seu estúdio? Provavelmente, amiga, eu já terminei de atender. Ai, você não liga, tá bom? Provavelmente eu já terminei de atender. Provavelmente eu já fiz as minhas obrigações. Já deve estar dando 6 horas da tarde pra vocês verem, ó, tô até de manga longa. Que está friozinho aqui. Pra quem me conhece, eu não gosto de roupa de frio. Na verdade, eu amo roupa de frio, mas eu não gosto de ficar usando sem necessidade que eu sou. Eu adoro decote. E é sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre espiritualidade. Eu vou dar um breve resumo. Quem não assistiu o outro vídeo antes desse, corre lá assistir, tá bom? Pra vocês terem mais ou menos um entendimento do que eu tô falando, tá? Então, vamos falar agora sobre aqui. Os próximos vídeos serão narrados, tá? Porque eu vou estar gravando atendimento e aí serão narrados, beleza? Então, bora lá. Gente, sobre a espiritualidade, eu acho que eu matei a charada. Nath, mas por que você acha que você matou a charada? Gente, mano, é uma coisa muito simples. Primeiro eu vou explicar por que eu acho que eu matei a charada. Porque isso aconteceu várias vezes comigo e eu nunca parei pra prestar atenção, tá? Vamos lá. Eu entendi que a espiritualidade, ela te dá um retorno quando você não pede pra você, quando você não fica naquela euforia, naquele desespero pedindo pra você e você pede por outro, mas você pede com fé, com vontade. Sabe aquela coisa de parece que você tá como se fosse pra você? É isso. Entendeu? Por quê? Vou falar primeiro porque aconteceu um fato lá atrás, que foi referente à minha gravidez da Agatha. Eu já tinha os 2 meninos e aí engravidei da Agatha. Mas o que tem a ver? Gente, eu não queria engravidar. Eu fiz um propósito pela gravidez da minha cunhada, irmã do meu marido. E eu tirei a cerveja na época, eu tirei bebida alcoólica. Olha pra vocês verem. De fato é. Eu tirei a cerveja, tirei bebida alcoólica, gente. E aí, o que aconteceu? Dei o brinde, né? Tanto que na gravidez, durante a gravidez, teve um momento que eu já sabia que eu já estava grávida. E ela não falava nunca que estava grávida. Ela não tinha certeza de nada. Tanto que eu tinha atrasado. Quando ela de fato descobriu, eu tinha atrasado a gravidez dela. E aí eu fiquei pedindo pra ela fazer. Ela falou, não, mas tá vindo um pouquinho e tal, não sei o quê. E eu já tava desanimada. E eu tinha bebido, eu tinha feito já o propósito. Eu falei, não vai acontecer, né? E eu tava desanimada daquilo que eu tinha colocado em propósito. E aí ela começou a ser o sangramento. Beleza? Gente, né? Uns dias depois, acho que ela foi jantar em casa, não sei. E aí meu filho começou a ficar meio estranho com ela, sabe? Meu filho era bebê e ela querendo contato com meu filho não queria, dela brincando. Eu falei, não, você vai lá fazer o exame e tal, não sei o quê. Vai fazer o teste, eu morava perto de uma farmácia, eu tô resumindo, um resumão, tá? Pode ser que nem tenha sido exatamente assim, mas isso é um resumo. E eu desesperada, porque eu não queria contar que eu estava grávida, eu já sabia que eu estava. Mas não era meu sonho, né, gente? Não era meu sonho. Mas, tipo assim, por que você não se cuidou? Eu me cuidava. Isso que eu falo pra vocês. Se tiver que ser, não adianta. Se você estiver tomando remédio, se você estiver se cuidando, se tiver que ser, vai ser e já era. E pronto, e ponto final, entendeu? E o que não pode, que eu descobri depois, não pode tomar anticoncepcional e tomar pílula do dia seguinte. E eu fiz isso, porque eu já estava protegida. Aí foi uma bomba de hormônio e foi onde eu engravidei. Mas foi aqui, deixa, né? Deus falou assim, já que você tá pedindo pros outros, vou dar pra você também. E eu nem queria, gente, de verdade, papo reto. Tô olhando aqui, aqui sou eu, que eu tive que gravar aqui, ó. Será que eu gravo assim? Será que depois vai ficar muito estranho? Acho que eu vou gravar olhando pra vocês, né? Porque aqui é minha tela, aqui é vocês. Entendeu? E aí, gente, beleza. Ela engravidou, tudo, teve uns probleminhas na gravidez, teve que ter que ficar de repouso. Eu lembro que eu passei mal, e ela também teve, acho que passou mal da dengue, uma coisa assim, que tinha tomado um golinho de vinho. Gente, meu marido acabou com a minha raça. Olha aí, você tem que ter mais cuidado, e não sei o quê. Um golinho, só fiz, juro pra vocês, assim, ó. Molhei o bico. A menina passou mal, ela já tava com dengue, ficou de cama na casa da mãe dela, e eu passei mal, minha pressão caiu, subiu, sei lá, nem lembro. Eu sei que minha pressão não aguenta ficar em pé no meu corpo. Resumi essa parte, agora eu vou chegar na outra parte. Quando chegou nessa vez, aí eu falei, eu só brincava que Deus tinha dado em dobro. Tanto que minha filha nasceu num dia, 2 dias depois nasceu a sobrinha do meu marido. De fato. E eu lembro até hoje que ela foi me visitar e ela começou a sentir dores, né? E ela foi de parto normal e o meu filho de cesariana. Só que o meu tinha que ser, eu tava passando do tempo, entendeu? E era isso, porque meus bebês não nascem de parto normal. Só judia. Eles não descem, entendeu? Não descem, ficam altos. O colo do útero não coisa. Aí, depois disso, várias coisinhas, mas o que de fato aconteceu ano passado, que eu já contei no outro vídeo, que eu tava em oração por um casal que eu amo muito. Quando eu falo um casal, gente, pela vida desse casal, porque assim, quando você é casado, vocês são só um. Não adianta você ficar pensando que a vida dele é a vida dele, e individualidade. Quem quer individualidade não casa. Quem quer individualidade não namora. Quem quer individualidade, rapa fora. Não fica atrapalhando o rolê do outro, entendeu? E é sobre isso. E aí, beleza. Aí, eu entrei no propósito na quaresma. Ai, mas quaresma é de católico. Cuida da tua vida. Porque na hora de você usufruir do benefício do católico lá, porque o feriado é um feriado católico, você usufrui, né? Então, ó, a gente não está falando sobre religião, nós estamos falando sobre fé, sobre espiritualidade, sobre aquilo que move montanhas, entendeu? De fato.
tá? Não é sobre aonde você vai falar da sua fé, tá bom? Então, se cale. E aí, gente, eu sou uma das pessoas que eu já passei, né, por vários tipos de religião, então, vários não, 3 só. Então eu sei do que eu tô falando, assim, referente à fé. Tanto que se eu chego eu não deixo de ir numa igreja. Eu não lembro quem é que falou, foi meu enteado falou pra mim, que eu falei pra ele assim, eu não deixei de acreditar em certas coisas da Umbanda. Na verdade, eu nunca deixei de acreditar que foi o povo que mais me ajudou espiritualmente, sem eu precisar dar nada em troca. Exatamente nada em troca. Aí vem um ser humano que fala, ai, sua alma, ai, me poupe. Guarda esse comentário pra você. Aí tá, beleza. E só que eu respeito muito os católicos. Gente, eu tenho uma admiração profunda por Maria. Eu tenho uma admiração profunda por São Jorge. Gente, por Santa Rita. Meu Deus do céu, que santa maravilha. Não que os outros não sejam, tá? Mas assim, é admiração de fato. Por quê? Porque eles foram fodas. Não que os outros não tenham sido. Mas é quem eu admiro, tá bom? A história de que eu admiro, tá bom? E aí, não que assim, outras religiões não tenham me acolheu com certeza. Mas eu não gosto quando fica atacando a fé do outro, sabe? Porque eu acho assim, quando você está disposto a atacar a fé do outro, falar mal da fé do outro, você está depositando mais fé no que o outro está fazendo, né? Mas não era pra isso que eu tava falando aqui, não. Vamos voltar no foco. Essas pessoas aí falando coisas na mente. Ó, a doida CDH. Gente, daí beleza. Aí eu orando, eu não via o pai, né, meu atual marido, não via, não tinha contato. A família dele pegava a Agatha na creche e depois me devolvia na creche mesmo. Era assim, era muito difícil quando ele pegava na porta do condomínio onde eu morava. Muito difícil mesmo. Aí, então não tinha como falar que eu vi, que eu senti interesse, ou que ele viu, ou que ele sentiu interesse. Não teve, não, isso não existiu. Quem quiser dar uma olhadinha lá na rede vizinha, que eu vou deixar aqui também, vai lá ver. Eu gravei tudo. Eu tava meio chateada com aqui, né? E daí eu tava só lá. Aí, gente, aqui que eu falo aqui nesse canal, tá? Eu tava chateada, então eu tava só lá na outra rede. Aí, o que aconteceu? Eu fiz os 45 dias, porque nem eu sabia que era só 40, tá? Que não contava os domingos, tá bom? De quaresma. Que os domingos a gente não ficava de jejum, eu não sabia. E eu fiz. E tipo assim, foi um despertar espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que eu passei a não reconhecer pessoas que eu andava o tempo todo junto. Eu juro pra vocês, fora o meu casamento que foi restaurado, em vez de ser o casamento do próximo, que talvez hoje eu entendo, eles precisam passar por algo que não é da minha conta. Não, tipo assim, eu posso até orar, eu posso até jejuar por alguém, por um casal, pelo filho de alguém, né? Porque eu acredito muito na minha fé. Não é sobre religião, que nem eu falo para as minhas amigas. Eu acredito muito na minha fé. Mas as pessoas, por quem eu estou orando, elas precisam passar por aquilo. Entendeu? Então, quando as pessoas precisam passar, a gente pode estar até ali como intercessora e tudo mais. Mas cada um tem o livre-arbítrio, né? Não tem como a gente mudar isso. Mas tem como a gente orientar. Escutar, lógico, a pessoa e orientar. E aí, logo em seguida que acabou o meu jejum, aí uma das pessoas, ela manda mensagem, uma das pessoas do casal lá, que eu falei, você manda mensagem pra mim. Logo em seguida, que às vezes olho pra cá, mas é pra vocês, que aqui é a tela e aqui é vocês. Entendeu? E logo em seguida, eu tive um encontro de amigas íntimas, mas íntimas mesmo. Íntimas de dentro de casa, íntimas de conversar. Ai, eu não confio em amiga, não sei o que, sei lá. Tá bom, querida. Se você não confia em amiga, isso é um problema seu. Eu tô falando de amizade mesmo. De amizade, você precisar varar à noite no velório, você vai varar, deixar seus filhos com qualquer outra pessoa, você vai ficar lá. Uma amizade, se precisar carregar Deus me guarde, mas carregar um caixão da sua mãe, se precisar, que é o meu caso. Não que minhas amigas carregaram, mas elas estavam lá no momento, entendeu? É nesse nível, tá bom? É nesse nível. De você, não só de você precisar financeiramente. Porque o dinheiro, ele acaba. Não é sobre isso. É de você estar lá. Tanto na hora boa, quanto na hora ruim, entendeu? Hoje eu não faço mais questão disso, gente, porque realmente eu tive um despertar. E aí, deixa esse caminhão passar. Daí, eu jejuei de café e de cerveja. Dos bebês, das meninas, né, da sobrinha do meu marido e da minha filha, quando eu engravidei, que era só pra minha cunhada engravidar, mas Deus quis me agraciar. Eu só tirei a cerveja. Eu não falei que também eu ia parar pra sempre, mas eu falei que eu ia parar de beber em prol da vinda da criança. E veio. Tanto que veio que elas nasceram praticamente juntas, né? Uma num dia, a outra 2 dias depois. Sobre o casal, eu tava com outro relacionamento. E eu orando pela vida desse casal, que eu tava, assim, um apego. Eu coloquei até meus filhos pra orar. Vocês acreditam nisso? Só que o plano espiritual, eles já declarou pra mim, já falou assim, ó, não mexa com as crianças. Deixa as crianças, você quer se envolver, o problema é seu. Foi aí que meus filhos começaram a adoentar tudo, ficar tudo doente. E eu falei, tá bom, até aqui eles foram, daqui pra frente não vai mais. E não foi, gente. Não deixei mais orar. Expliquei pra fulana e pra Beltrano que não ia mais botar as crianças nessa guerra espiritual, que eles não tinham culpa. Beleza. Fomos
continuamos com o nosso propósito. E eu estava de relacionamento com outra pessoa. E aí o meu relacionamento começou a esfriar, com essa pessoa esfriar. E aí foi quando tinha acabado já o propósito, tudo. Só que eu tava numa fé, assim, quando você cultiva aquilo, você vai pegando o gosto de oração, peraí. Quando você vai pegando o gosto de fazer... Ó, gente, não é aqui, tá? É no vizinho. A minha sala, eu tô fazendo a gravação na minha sala tem minha garagem lá na frente, já é a rua. Minha garagem não vai ser no fundo. Então, aí quando a gente pega o gosto de estar naquela sintonia com o espiritual, é babado, porque você pega aquele gosto e você vai indo. E quando você não faz, parece que tá faltando alguma coisa, entendeu? E eu tava nesse ritmo. E aí eu fui nesse encontro de amigas, de 5 amigas. Peraí, deixa eu ver se era 5 mesmo. 5 amigas. Sabe lá os 5 amigos? Acho que é 5 a 3. Os caras lá que faz... Ai, gente, esqueci como é que fala. Meme? Não, não é meme. Vocês entenderam, lá? É isso mesmo. Só que nós somos 5 amigas. Agora nós estamos com uns probleminha aí, mas assim, nem é um problema meu. É problema dela no fato, de fato, né? Porque não é meu. Eu não vou ficar carregando isso, ficar me martirizando. Quando ela se resolver com a vida dela, a gente se resolve e tá tudo certo. Uma das 5 amigas, entendeu? Deixa ela com os B.O. dela lá, entendeu? E é sobre isso. Aí, lá teve um... É como se algo não tivesse encaixado, sabe assim? Algo não tivesse... Tentou encaixar e não encaixou. Tentou encaixar e não encaixou. E aí, foi quando eu tive o meu despertar. Falei, eu amo essas pessoas. Mas eu tenho a real necessidade de estar aqui? Não tinha. Não tinha real necessidade de estar lá. Necessidade de fato até que sim, mas foi quando eu dei a liberdade para algumas coisas acontecerem e chegar até o ponto que chegou. Foi lá que eu dei a liberdade. De chegar tarde, e eu tava no relacionamento com outra pessoa. Foi quando o desrespeito começou a acontecer. Não teve agressão nem nada. E aí eu orei e falei pra Deus, falei, Senhor, a gente já não estava mais falando direito. Eu falei, Deus, eu não quero ficar passando de mão em mão. Não quero, não quero mais ficar vivendo essa vida medíocre lá fora. Não quero ficar dentro de igreja presa, parecendo, não quero. Eu não vou viver isso. Eu quero viver o que a espiritualidade tem de melhor pra mim. Aí, eu falei, Deus, se eu tiver que ficar com esse homem, traz amor pra dentro do meu coração. Traz restauração pra dentro desse relacionamento. Mas a gente tá se tratando como 2 estranhos. Agora, se eu não tiver que ficar com ele, o Senhor tira da minha vida, sem briga. Sem guerra. Por quê? Peraí, gente, vai passar um carro aqui. Não vai passar não. Sem guerra. Por quê, gente? Todo fim de relacionamento que eu tinha era guerra. Era briga de quase... Entendeu? Era coisa feia. E eu falei, Deus, eu não quero mais isso. Eu não quero. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais ficar vivendo nesse desconforto. Meu filho vai fazer 15 anos. Pra que eu quero ficar vivendo crescendo? E a educação que eu dou pro meu filho é totalmente diferente daquilo que eu vivo. Tem como? Tem, gente. Porque se vocês conhecerem os meus filhos, tá certo que a minha filha é minha cópia. Em tudo. Ela só nasceu branca. Porque do resto, ela é todinha eu. Entendeu? Ela não guarda o que tiver que falar. Ela fala, ela tem resposta. Entendeu? E, como é que eu posso falar? Características dela, tá bom? Mas sou até ser sem educação. Mas eu sei, eu dou umas porradas, não vou mentir, ela tem 7 anos. Dou umas porradas sim, porque eu tô aqui pra educar antes eu do que os outros na rua. Mas os meus meninos, a educação deles assim, às vezes eu desconheço, nem parece que foi eu que eduquei. Tá correto mesmo. E aí, gente, foi isso. Me perdi. Meu Deus do céu, fala. TDAH fortíssimo aqui, viu? Tá, daí, falei pra Deus, ou traz amor, ou tira sem guerra. Eu lembro, gente, pra vocês verem como a situação de ter fé é diferente de religião. Eu lembro que eu fiz essa oração dentro do banheiro do apartamento onde eu morava, que era o apartamento do meu irmão. E eu, pra confundir o inimigo, sabe o que eu fiz? Liguei a caixinha desse tamanho assim, ó, dentro do banheiro, no rádio, som torando, sertanejo e pagode, um mix de sertanejo e pagode lá, do YouTube. E eu orei na minha intimidade com Deus. É babadeira. Não que eu fico, não sei o que, não. Mas eu tava aguentando, gente. Hoje eu sei também que a família do rapaz tava em oração contra o meu relacionamento, né? Coitado, o menino sofrendo, a gente em guerra espiritual, o menino querendo ficar. E eu super confusa, eu não tava confusa porque eu já tava conversando com meu marido, não tava. Eu não tinha contato, era 0 contato. Era porque, vocês sabem que oração de manhã é fogo, né? Oração de manhã, oração de vó é olha, eu falo pra você, pior que macumba, tá? Oração contrária é pior do que macumba. E aí, a gente se decidiu num domingo qualquer se separar. E ele foi embora, sem briga. Do jeito que eu falei na oração. Só que eu também lembro que na oração eu falava assim, eu ainda tenho sentimento pelo outro. Se não for pra mim ficar com ele também, Deus, eu não quero ficar com esse sentimento. Tira de mim, mata esse sentimento. Ou se for pra trazer, Senhor, olha o que eu falei, galera. Eu falei assim pra Deus, traga ele. Faça ele confessar com a boca dele tudo que ele fez quando ele tava comigo. Todo arrependimento que ele tem. E tudo que ele fez quando a gente tava separado. Porque eu não quero passar por uma rodinha e as pessoas falam, por favor, trocar fulana. Ai, que não sei o que. Ai, não sei o que lá. Ai, vai beber. Ai, vai babá. Entendeu? Então, eu falei pra Deus, eu quero estar preparada. E me prepare pra isso. E de fato aconteceu. Quando foi, eu tava muito sentida porque o outro foi embora. E aí no domingo a minha filha tava comigo, mas eu falei assim, eu não vou ficar em casa. Eu não vou ficar em casa porque eu me conheço, eu vou chorar.
eu vou ficar me humilhando. Eu sou dessa, gente. Por mais assim que eu não sinto aquele amor, a gente é apegado. Não adianta. Eu sou dessas. E aí, o que eu fiz? Fui pro pagode. Num pagode que eu nunca nem conhecia. Fui lá no pagode. Eu e uma amiga minha, que a gente nem conversa mais também. A gente foi. No tal do Barangasmar. Não, primeiro a gente foi no Bamba, depois a gente foi no Barangasmar. E fomos lá. Gente, eu tenho uma varinha de cerveja até hoje, que eu não aguentei beber, pra vocês terem noção. Pra vocês terem noção que eu não aguentei beber, mas eu bebi bastante. Beleza. No outro dia, eu tinha que trabalhar, não consegui trabalhar. Fui, levantei, tudo me bateu, gente. Um negócio tão grande. E minha filha tava com o meu marido, que eu tinha deixado ela lá. Era um domingo, deixei ela de noite com ele, pra ele foi bem claro. Falei, você vai ficar com ela porque eu vou sair. E ele falou, tá bom. E ficou. Gente, aquilo foi quando a gente teve o primeiro contato. Mas eu nem desci do carro. Beleza, eu tava com a minha amiga já. Aí, gente, eu fui, deixei ela lá tudo no dia seguinte, não consegui trabalhar. Eu tava sentindo muito a falta do outro. Eu tava sentindo muito, muito, muito. E aí, mandei mensagem, falei pra ele pra gente conversar. E ele não respondeu. Me respondeu demorado. Daí eu sou assim. Não quer na hora, pá. Mas você não tá preocupado com o seu marido desse vídeo? Eu não. Foi de fato que eu vivi, gente. E eu tenho que começar as coisas do zero com vocês, explicar a realidade. E é sobre espiritualidade que eu tô querendo dizer aqui pra vocês. Não é sobre relacionamento. E só se ele for um idiota, pra ele não tá entendendo. Porque ele é inscrito no meu canal. E notifica tudo pra ele lá. Aí, gente, ele me deu um gelo, me respondeu tarde. E nisso, de tarde, o meu marido foi lá levar a Agatha pra mim. E estranhei. A Agatha tinha falado pra ele que as tomadas estavam tudo estouradas, e realmente estava tudo estourado as tomadas. Que apartamento MRV é assim, né? Eles entregam a qualidade péssima. E ele tinha morado várias pessoas já lá, né? Desculpa. Aí, gente, ele foi com essa desculpa de ir lá mexer e tal, entrou. E ele tem essa mania de entrar. Pediu pra entrar, deixei. Até porque o outro não tava, ele tinha levado todas as coisas dele na minha cabeça, né? Deixei ele entrar. O que ele fez? Abriu o armário de comida, abriu a geladeira. Mas por que o cara não tem nada a ver com você? Gente, a filha dele mora comigo, né? Se eu estivesse morando com algum homem, logicamente que ele não ia nem entrar na portaria. Aí, beleza. Aí ele pegou e olhou tudo lá, tudo bonitinho. E viu o que tava faltando, falou que acho que ele queria alguma coisa. Naquele dia eu fiquei tão mal que eu não mandei nem o Lourenço pro projeto, nem pra escola. Eu precisava ter alguém ali, sabe? Eu precisava, o Lourenço é meu do meio. Eu precisava ter alguém ali. Eu tava com o meu emocional afetadíssimo, magoadíssimo, chateado. Porque na minha cabeça eu não ia ter mais restauração com o meu marido. Não ia. Só que se eu também não ficasse nem com o meu marido, nem com o rapaz que eu estava, eu não ia ficar com ninguém. Porque eu não queria. Foi o que eu falei na oração. Eu não quero mais ficar passando de mão em mão. Não quero. Eu não quero. Eu tenho filhos, eu tenho que ter princípios. Não quero mais. Só eu ia virar tia, sabe? Já tive os filhos que Deus me deu e pronto, acabou. E eu ia mesmo, gente. Só que eu ia virar tia gostosa, né? Lógico. Porque fé e ser feia também não adianta. Você tem que ter fé e tem que ser bonita. Com um monte de tecnologia aí, por favor. Ah, me poupe, né? Nossa, os monjaros da vida aí, pelo amor de Deus. Life. Vocês estão entendendo? E aí, eu falei, não. Aí eu lembro daí, ele foi lá na questão de ficar comigo e eu não quis. Aí quando foi no outro dia, ele foi de novo na questão de ficar comigo e eu não quis. E eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que isso nas minhas férias. Que eu ia entrar de férias, gente. Beleza. Passou, acho que foi na semana dia 20, alguma coisa. Acho que foi. No próximo final de semana, dia 24, foi aniversário de 15 anos da filha da minha amiga. E eu fui tudo. E foi quando eu vi que realmente não ia acontecer nada. Não ia mais voltar com o outro. E eu não tava tendo contato. Não tava tendo contato mais com o pai da minha filha. E eu ainda naquela oração. E bebendo minha cervejinha normalmente. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é blasfêmia, as outras falam que é blasfêmia. Isso é pecado, que não sei o quê. Pecado é você vir aqui no meu vídeo encher meu saco e falar da minha vida. Cuida da sua, tá bom? Pecado é você vir aqui, falar da vida alheia e apontar assim, ó, esquecer que tem mais 4 apontar pra você, tá bom? Isso é pecado. Até porque se deixar eu entro lá e você não. Quando eu falo lá, eu falo lá nos States com Jesus, entendeu? Lá no... Ó, chegou, peraí. E aí, gente, de fato, foi quando Deus começou a agir. Que aí no dia 30 a gente começou a ter um relacionamento. Começou a se ver, na verdade. Desculpa. A gente se viu e voltamos a ficar. E desde então a gente não para mais de ficar. E o que é mais louco? Mais louco é o quê? Lembra da oração que eu falei pra Deus, que era pra ele vir confessando com a boca dele tudo que ele fez quando ele estava comigo e tudo que ele fez durante o tempo que ele não estava comigo. Pra quem não sabe, a nossa família teve uma briga muito feia por conta de nós. Isso eu não tenho orgulho. Porque ele teve o problema dele, ele não com coisas ilícitas, e eu não aceitei. Quando eu não aceitei, eu tenho conflito direto com ele. E nisso que eu tenho conflito direto com ele, a minha família tem um conflito direto com ele e com a minha família, entendeu? Com os meus. Quando eu falo com conflito, gente, é agressão, tá? E aí, o que que acontece? Eu não tinha uma hipótese de ninguém de volta de relacionamento. Não existia essa hipótese de volta de relacionamento. Mas quando Deus tem um propósito, quando a espiritualidade tem um propósito, quando eu falo Deus, gente, porque de fato existe um Deus, tá? Existe. Existe uma coisa maior, que é além de tudo isso que a gente consegue enxergar. Algo espiritual além daquilo que a gente vê. Eu acredito em muitas coisas, e isso é uma coisa que eu acredito de fato. Então, basicamente foi isso. Quando eu falo que eu descobri, quando eu despertei, quando eu falo que eu descobri, a Matéria Charada é sobre isso. Quando você faz pro outro, você tem a atribuição pra você. É muito mais difícil você receber se você pedir diretamente pra você. Ah, mas agora eu vou lá pra fazer oração e vou pedir pra fulano. Gente, eu tenho que ser oração de fé, tá?
Tem que ter fé. A gente não tá falando aqui só de você abrir a boca e falar de qualquer jeito. A gente tá falando aqui sobre fé, espiritualidade de verdade, real, entendeu? E aí, se você juntar o Lé com o Cré, dá muito. Você já prestou, não sei se você parou pra pensar, hoje em dia as pessoas têm mania de falar que o celular da gente escuta o que a gente fala. Mas você já parou pra pensar que às vezes tem coisas que você pensa e aquilo aparece no seu TikTok, no seu Instagram, sabe? Você já parou pra pensar nisso? Então é sobre isso. Hoje, o nosso stories, né? Hoje o nosso, hoje nossos stories, né? Naim Beauty resenha, Naim Beauty Stories, foi pra falar sobre a minha vida, sobre o meu retorno, sobre a espiritualidade. E é isso, gente. Vem aqui, deixa eu mostrar. Vem desse lado aqui, vou mostrar pra vocês o brinde da oração. Aqui o brinde. Quantos anos você tem? 7. Laura. 7? Como é seu nome? Anderson. Então tá bom. Beijo. Beijinhos. E é isso. A cascarinha.